A partir de agora, a aula está sendo gravada. Então, na semana passada, a gente já falou de outros patógenos que não bacteriano, tá? A gente já vem falado dos grupos das bactérias, separando esses em relação ao interesse em contaminação de alimentos ou veiculação, né, de doenças a partir da alimentação, tá? Que são as doenças transmitidas por alimentos, né, a DTAs, tá? A gente falou das bactérias, né, falando do grupo de gram positivo, de gram negativo, dividindo esses dois grupos, né, falando do tipo de doença que ele causa, os sintomas, o envolvimento, a patogenia, o que é que ele faz no organismo do indivíduo no momento que ele está gerando a infecção, tá? Ou a intoxicação, porque ele, além, né, de gerar uma doença infecciosa, ou seja, se proliferando no trato gastrointestinal ou se disseminando a partir do trato gastrointestinal, né, que pode ser uma forma de que esses parasitos, né, que esses micro-organismos eles estejam causando, né, fazendo a sua disseminação a partir do sistema gastrointestinal, ou, e aí a gente falou dessas bactérias, né, semana passada a gente falou dos fungos, né, mais especificamente as toxinas que eles produzem, né, porque não é comum o fungo gerar doença a partir da sua replicação ou de infecção, né, comumente eles vão fazer a produção das suas toxinas no momento que ele está se proliferando no alimento, e essas toxinas dos fungos que a gente falou sobre elas, os tipos de doença que elas causam, tá? Além disso, né, semana passada a gente falou sobre vírus, o envolvimento desses vírus, né, nos alimentos. A gente aprendeu, né, que obviamente esses vírus eles não vão estar se multiplicando nos alimentos, mas são vírus que resistem por um longo tempo, né, fora do hospedeiro, né, fora da célula que ele quer infectar, né, e que ele precisa, né, infectar, né, a célula, né, acessível para esse vírus. Né, a gente falou desses principais vírus, né, falou sobre essa questão da resistência dele no ambiente, né, e as formas, né, de doença, né, a maneira que ele gera doença no indivíduo. Tá? E aí a gente vai dar continuidade, né, e hoje a gente fecha esse bloco da disciplina falando dos patógenos especificamente, do grupo dos patógenos, e a gente vai falar dos patógenos, né, que eu agrupei no grupo de patógenos eucariotos. E aí, quando eu falo de patógenos eucariotos, quem possivelmente são esses patógenos eucariotos? Os protozoários. Exemplo desses protozoários veiculados no alimento. A ameba. Perfeito, né? Como, por exemplo, né, um protozoário como as amebíases, né, é comum de ser veiculada ou em alimentos contaminados ou em água contaminada. Também a giardia, né, ela resiste bastante, né, e é um outro protozoário, né, e o tipo de célula desses micro-organismos é uma célula eucarionte. Outro eucarioto que pode estar, né, contaminando alimento, sem ser protozoário. Vamos lá, gente, não é possível que vocês não vão lembrar desse. Os helmintos? Sim, os helmintos, né? E que tipo de helminto, mais ou menos, normalmente a gente associa a alimento? Qual? Né? Dando nome ao micro-organismo. Tênia. Tênia, perfeito, né? A tênia é o que a gente mais associa, né? A contaminação, né? Aliás, né? A principal via de contaminação, né? É a via a partir da carne, né? Mal cozida, de porco, né? Ou de boi, né? Que está associada, que são hospedeiros intermediários desse tipo de micro-organismo. Então,
A gente vai abordar falando sobre, né, o tipo de ciclo, mais ou menos, a associação deles, né, ao alimento e o tipo de doença que eles estão envolvidos, ok? Então, né, em relação à ingestão, né, quando a gente fala de micro-organismos eucariotos, a gente vai falar, né, de alguns que estão dentro desses grupos. O grupo dos protozoários, como o Nai abordou, né, e o grupo dos eumintos, que é dividido em plateuminto e nemateuminto, tá? Não é comum eles estarem se multiplicando nos alimentos, mas normalmente, né, o indivíduo ele libera uma grande quantidade de formas, né, ou formas, né, cística, quando a gente fala, né, dos protozoários, ou os ovos, né, dos eumintos, vai estar em grande quantidade no alimento, eles vão estar lá, né, de forma vegetativa, eles ficam lá, né, não vão estar se multiplicando, não vão estar, né, fazendo atividade, eles vão estar numa forma inerte, onde ele resista muito, mas muito tempo mesmo, né, no ambiente, e ali, possivelmente, naquele alimento ou naquela água. E aí, quando o indivíduo fizer ingestão da água contaminada ou do alimento contaminado, né, vai ter esse tipo de contaminação, tá? Como eu falei, dependendo do ciclo, né, a gente vai ter a associação desse micro-organismo, né, desses eumintos, né, associados a alguns alimentos, normalmente por causa do tipo do seu ciclo, né? Como, por exemplo, que eu dei o exemplo da tênia, né, a gente tem como hospedeiro intermediário, né, o boi, o porco, dependendo do tipo de tênia, tá? E aí a gente vai ter, né, essa associação, né, envolvida à contaminação desses alimentos. Então, a gente tem, né, os parasitos que estão, né, no intestino delgado, a gente vai ter, né, associado um parasita extremamente associado à contaminação de água, é a Giardia lamblia, né, ou Giardia duodenalis, ou Giardia intestinalis, né, a nomenclatura ela tem variado com o livro, né, ou com o tempo, né, que foi descrita esse micro-organismo, e esses seus cistos, né, as formas que ficam estáveis no ambiente, né, ela vai estar estável tanto em água quanto em alimentos. E a gente tem aqui, né, a giardia em forma de trofozoito, tá? E a giardia em forma de cisto, né? É mais resistente. A gente vê essa dupla membrana aqui, a membrana mais resistente, por isso que no ambiente, né, ela vai ficar em forma de cisto, mais resistente. Aqui, né, colorações, né, aqui com Lugol, aqui com hematoxilina, a gente vê aqui, né, a presença de um cisto, a presença de um trofozoito de giardia, né, bem característico. Então, a giardíase, que é a doença que é causada pela giardia, tá? Ela vai acontecer no momento que o indivíduo vai fazer a ingestão desses cistos, ele vai chegar lá na região intestinal, onde vai ter o pH, onde ele passa pela região do estômago, onde tem um pH mais ácido, e eu vou ter presença de algumas proteases, e aí esse cisto já começa a modificar a estrutura, né? E lá no intestino, que realmente vai acontecer o desencistamento, ou seja, ele deixa de estar na forma de cisto e passa a ter a forma de trofozoito, porque é uma forma onde ele vai fazer maior adesão, né, ao intestino. A gente vê aqui, né, com a estrutura do trofozoito, ele vai ter esses discos ventrais, né, os flagelos, tudo isso confere maior resistência a esse parasito na região intestinal. Então, a presença, né, desses discos ventrais, né, junto com os flagelos, onde ele vai conseguir ter maior mobilidade por causa dos flagelos, esse disco faz maior adesão, né, faz com que essa forma seja a forma que fica na região
intestinal. A gente, depois da contaminação, no momento que o indivíduo tem contato, 7 a 13 dias de incubação, e o indivíduo ele vai eliminar 9 vezes 10 elevado à quarta, né, formas por dia. Ou seja, por dia, tá? O indivíduo ele vai estar liberando nas fezes e contaminando, né, 90 mil, né, formas, né, 90 mil cistos, né, por dia. Então, é uma grande quantidade. Nesse momento, né, não teve higiene, manipulou, eu vou ter uma grande quantidade de cistos ali onde está contaminando e vai ter esse excesso, né, de contaminação ali. Por isso, essa associação deles não, né, se multiplicarem no alimento, mas a liberação do indivíduo infectado em grande número. Vai ter, então, né, essa aderência do trofozoito no momento que ele deixa de ser cisto, né, graças a esse disco ventral. No momento que faz essa adesão lá na região intestinal, tá? Essa giardia, ela faz com que, né, ela receba bastante os nutrientes que a gente está fazendo ingestão e o indivíduo, né, tem a redução desses nutrientes. Então, o paciente que está com giardíase, ele vai ter fraqueza, né, dor, né, às vezes pode ter quadro, né, onde vai ter carência de alguns nutrientes, né, justamente por causa, né, desse parasita. Além disso, né, a diarreia, né, aquosa, porque essa giardia ela faz um tapetinho lá na região intestinal. A presença de algumas proteases, né, que são enzimas que vão estar degradando proteínas e glicoproteínas, fazem com que haja também, né, inflamação, intensa inflamação na região intestinal, assim como maior adesão e destruição dessas células ali. Vai ter aumento de linfócitos, macrófagos, né, produção excessiva de anticorpos do tipo IgA, IgE, grande produção de histamina, né, principalmente por mastócitos e basófilos que vão estar naquela região, e o indivíduo vai ter um quadro, né, de intensa inflamação na região intestinal. Isso, né, também fazendo destruição dessa região. Outros protozoário que pode estar envolvido e tem, né, essa facilidade de contaminação, né, a partir fecal oral, e essa contaminação se dá, né, a partir de alimentos e água contaminada. Esses indivíduos, eles são aerotolerantes, então, mesmo que haja redução do oxigênio, eles conseguem sobreviver, tá? Vai estar utilizando a glicose, né, e a galactose, que é outro açúcar, como substrato, né, para poder produzir energia, tá? E dados, né, demonstram que anualmente, né, leva a óbito cerca de 100 mil pessoas, né, constituindo uma das causas, né, em relação aos parasitoses, um dos piores, né, quadros de parasitos. Quando a gente fala da amebíase, a gente vai especificar a entamoeba, né, histolítica, porque a gente sabe que tem outros tipos de amebas que são comensais, que normalmente, né, não vão estar gerando doença. Um caso como esse é a entamoeba histolítica, ela pode estar vivendo de forma comensal ou pode, né, passar, né, a gerar doença no indivíduo. Então, todas as espécies de entamoeba elas vão viver no intestino grosso de humanos e de animais, né, porém nem todas vão causar doença. A gente vai ter, né, núcleos visíveis, né, pode ter de 1 a 4, né, entamoeba histolítica. A membrana nuclear ela vai ser mais escura, né, mais densa, né, ou com revestimento das cromátides, né, pode ter, né, como se fosse 2 tracinhos aqui, né, no cisto, que a gente chama de corpos cromatóides, tá? Aqui não está visível nessa imagem, né, mas a gente pode identificar no microscópio. Aqui na imagem a gente vê aqui como os corpos cromatóides aqui nessa imagem, tá? E a presença de um
núcleo, forma de cisto, forma de trofozoito da entamoeba histolítica. Então, a sua patogenia, né, o indivíduo vai fazer infecção, né, via oral, vai ter, né, a presença, né, esses cistos vão chegar lá na região intestinal, mais especificamente a região do intestino grosso, onde vai fazer adesão dessas células, vai gerar destruição tecidual, né, com atividade citolítica, destruição celular. E o grande problema, né, da patogenia da entamoeba histolítica é que, né, eles podem fazer redução, né, das hemácias, além, né, de, por fazer, né, traumatismo tecidual, destruição tecidual, ele pode, né, sair da região intestinal e infectar outros órgãos, né, como a região do pulmão, fígado, região, né, de baço, ou chegar e fazer, né, abscessos cerebrais, dependendo da condição imunológica do paciente. Então, não é uma doença exclusivamente do trato gastrointestinal, né? A doença ela pode ser uma doença mais grave, principalmente porque, né, o protozoário ele pode ir para outras regiões, para outros órgãos ali presentes do indivíduo. Então, a patogenia, né, ela vai se dar, né, o cisto ele vai entrar na região, né, intestinal, vai fazer, né, desvanecimento das uniões intracelulares, o que seria, né? Vocês aprenderam lá em CMC que as células elas vão ter adesão célula-célula. A gente vai ter o contato célula-célula, tá? E a gente tem várias junções onde eu consigo que as células elas estejam extremamente aderidas, tá? E isso, né, a entamoeba histolítica, ela consegue, né, fazer a quebra dessa adesão célula-célula, onde vai fazer desprendimento dessas células. Obviamente vai ter muita inflamação naquela região, porque eu vou ter muita apresentação antigênica, eu vou ter destruição celular, e tudo isso faz ativação do sistema complemento, ativação do sistema imunológico, e fazendo com que haja aumento, né, da atividade imunológica naquela região, aumentando o quadro inflamatório. E a partir daí, esse protozoário ele pode ir, né, para outras regiões. Outro protozoário importante, tá? Que todo mundo associa sempre a animais, tá? Mais animais domésticos, mas eles podem estar associados, né, à presença, né, em contaminação de carnes, né, mal cozidas, possivelmente, que é o Toxoplasma gondii. Ele vai ter alta prevalência, né, em alguns indivíduos, a gente pode ter cerca de 60% da população pode estar, né, a risco de infecção. Casos graves, a gente vai ter encefalite, icterícia, né, hepatomegalia, hidrocefalia, né, principalmente porque, né, ele consegue fazer, né, a infecção de mãe para filho, né, transplacentária. Isso é o grande risco, né, da infecção por Toxoplasma gondii, né, passar da mãe, né, pro filho. A infecção pode se dar, né, em mamíferos, né, principalmente carneiro, cabra, porco, né, são animais que comumente, né, podem estar contaminados, e algumas aves. Né. Os hospedeiros definitivos ou completo é o gato, né, por isso que a gente associa, né, essa contaminação a esse tipo de animal, eles são os hospedeiros definitivos, e no momento que o animal defeca, ele pode estar contaminando o ambiente. Mas a gente tem como hospedeiro intermediário, né, alguns mamíferos, não só o homem, né, mas como carneiros, né, a cabra, o porco, esses tipos de mamíferos. Então, a gente tem, né, a forma estrofozoito, né,
desse tipo de protozoário, a gente chama, né, a família do Toxoplasma gondii, né, epicomplexa, né, justamente por causa desse complexo apical, né, presente nesse tipo de protozoário. A infecção, ela vai se dar nos humanos a partir de 3 vias, né? Seja a infecção e ingestão de oocistos, né, em alimentos ou água contaminada, né? E essa água e esse alimento contaminado pode se dar a partir de caixas de areias dos animais, né? Sendo levados também mecanicamente através de moscas, baratas, minhocas, esses tipos de animais podem estar levando, né, os oocistos, né, e contaminando o alimento, né? Ou ingestão de carne crua ou mal cozida, né, dos outros mamíferos. A gente vê aqui é uma fibra muscular, né, onde tem aqui uma região de oocisto, vários oocistos aqui, né, que são esse conjunto desses trofozoítos, presente aqui crescendo nessas fibras musculares. Ou se dá, né, via transplacentária, a mãe, né, passar para o bebê. Por isso, né, o grande cuidado, né, das grávidas, o tipo de coisa que ela se alimenta, né, às vezes o distanciamento de alguns animais que são hospedeiros, né, finais, como o gato, tá? E aí tem que ter esse cuidado. Então, a gente vê aqui, né, mais ou menos esse ciclo, né, aqui a liberação, né, das formas infectantes do Toxoplasma gondii. Esses bradizoítos, então, podem fazer infecção da região intestinal, multiplicação, né, formação aqui do cisto, né, que são aqueles conjuntos dos bradizoítos, e esses no ambiente, né, pode infectar diferentes mamíferos, tá? Ou o homem, né, ou até o próprio animal doméstico ali pode estar infectando, né, liberando essas formas, né, a partir das fezes e infectando também o homem. Então, não só na carne, né, dos mamíferos que a gente se alimenta, né, mas também a partir de fezes de animais que são hospedeiros definitivos, ou via, né, transplacentária, da mãe, né, para o bebê ser transmitido. E a infecção ela pode se dar na região intestinal e pode se perpetuar para lesões na região das escleróticas, né? O bebê ele pode, né, ter cegueira, né, ou perda parcial da visão, né, ou até o indivíduo adulto também pode gerar, né, lesões mais graves, dependendo da relação parasita e hospedeiro. Outro eucarioto, né, que não mais protozoário, e como a gente destacou, a importância dele, principalmente, né, porque seu maior risco de contaminação está envolvido, né, associados a alimentos que são os eumintos, né, do gênero Taenia, né, da família das tênias. E a gente vai ter duas principais tênias importantes, que é a Taenia solium e a Taenia saginata. Sendo a Taenia solium, ela vai usar como hospedeiro intermediário o porco, então vai estar contaminando, né, a carne de porco, e a Taenia saginata, né, aos bois, tá? E fazendo contaminação desse tipo de carne, tá? A gente vai ter, então, duas doenças importantes envolvidas na infecção pela tênia. A gente tem, né, a teníase e a cisticercose. Né? Obviamente, a gente está extremamente associado a precárias condições sanitárias, tá? Também a questão de inspeção e de cuidado com o alimento, né? E o alimento que tem essa contaminação, o animal que está contaminado, a gente vai ter extremamente, né, prejuízos econômicos associados. Então, aqui um ovo de tênia, a gente vai ter essa característica no ovo de tênia. A partir do ovo, a gente não tem como diferenciar
se é Taenia solium ou se é Taenia saginata, tá? Mas o verme adulto a gente consegue diferenciar a partir das proglotes, que são essas regiões, né, onde vai ter os dois tipos, né, gaméticos, os dois tipos, né, masculino e feminino, né, por isso que a tênia, ela sozinha, né, vai ter, né, a formação dos seus ovos no verme adulto, a partir do verme adulto, e a gente também vai ter a diferença, né, da tênia sólida, da tênia saginata, esse disco ventral, né, aqui, né, no verme adulto. Lembrando que a teníase vai ser a infecção intestinal humana causada pelos, né, vermes adultos, né, os cestódios, né, adultos da tênia. Então, a infecção da região intestinal por esses vermes adultos a gente chama de teníase, né? Já cisticercose vai ser uma alteração provocada pela presença, né, do estado larvar, né, do estado de larva da tênia solium e da tênia saginata. Lá nos tecidos, né, seja do hospedeiro intermediário, ou seja, o suíno ou bovino, ou a presença, né, dessa forma desses cisticercos, né, desse estado larvar, lá, né, no homem que vai estar, né, já na região fora do intestino. Que a presença desse cisticerco, ele pode ir para regiões como olho, né, músculo e cérebro, né, do homem. Esse cisticerco, né, celulosar, e a larva que ela consegue ir para essas regiões é a larva da Taenia solium. E lembrando quem é que tem, né, quem é o animal que faz, né, a liberação, né, que faz a infecção, né, que se infecta pela Taenia solium, vai ser o porco. Por isso, o cuidado, né, muitas vezes, né, com a carne de porco. A gente tem a associação lá naquele artigo que a gente discutiu, falando sobre o abate de suínos e a associação de salmonela, o cuidado de contaminação dessa carne por salmonela, tá? E a gente também tem que ter esse cuidado muito grande, né, para eles não se contaminarem, né, com os ovos de tênias, não terem, né, lá na carne dele, né, esse estado de cisticerco, evitando a contaminação do indivíduo, principalmente, né, por Taenia solium, que pode gerar, né, a cisticercose, né, e fazer, né, infecção em olhos, em olho, em músculo, em cérebro, gerando uma lesão mais grave. Oi? Vou falar uma coisa, Pode falar. pós-aula, acho que é pós-aula 10. Tem tênia. Aí eu vi uma coisa muito interessante que fala que as carcaças, se não tiver uma quantidade grande da carne infectada pela larva, né? Ela não é jogada fora, ela vai para uma salmoura e de lá ela volta para o comércio. Se a intenção foi me fazer não comer mais carne de porco, parabéns. Esse é o grande risco mesmo, né? E às vezes, e assim você tem coisas, né, que você disfarça, né, a presença desse cisticerco, né? A própria salmoura, né? A defumação, né? Mas lembrando que se você aquecer em altas temperaturas, você consegue eliminar. Eu não estou dizendo que as pessoas que fazem isso estão de forma correta, tá? Porque pela inspeção, se teve contaminação, a ideia é que não se utilize, né? Mas, às vezes, isso tudo é burlado, tá? Mas a ideia é que não se utilize. Mas se você, né, quer diminuir o risco de contaminação, de ficar doente, né, a partir daí, a ideia é que você não coma carne de porco mal passada, né, e de procedência que você não conheça, né? Então, comer na rua, né, preparado em um determinado restaurante, né? Porque quando você compra,
você vê, né, a presença desses cisticercos, tem como observar, né, a presença desses cisticercos. Mas depois que foi assado, né, aquecido, você não consegue ver. Então, às vezes, a gente tem que tomar esse cuidado até no local, né, no restaurante que a gente está se alimentando, né, porque isso pode, né, ser burlado. Mas a gente tem que ter, né, todo esse cuidado. Então, a gente tem que ter extremamente cuidado, né, ao ingerir a carne suína ou bovina crua ou mal cozida, tá? Justamente por isso, né, são veículos de contaminação desse tipo de parasita, né? Ingestão de ovos que podem estar em água, em alimentos, então esses ovos, a cair, né, desses ovos ali na água e no alimento, essa associação. Então, a gente tem essas duas vias possíveis, né, de contaminação, de infecção. Então, o indivíduo que vai ter a teníase, ele vai ter, né, lembrando que é o verme adulto na região intestinal, ele vai ter dor abdominal, náusea, vômito, né, perda de peso, né, cefaleia, tontura, diarreia, né, vai ter problemas, né, de apetite, queda nutricional vai estar envolvida também. E na cisticercose humana, né, vai ter neurocisticercose, ou seja, cisticerco pode ir para a região, né, do sistema nervoso, ou para a região muscular, ou na região dos olhos. Tudo isso são lesões, né, graves e irreversíveis que vão ter graves consequências, né, neste indivíduo. Então, aqui, né, um exame de imagem, onde a gente vê calcificações, né, presença no indivíduo que tem diferentes cisticercos aqui, na região, né, do cérebro, a gente vê nesse exame de imagem, aqui presença do cisticerco na região dos olhos, e a gente vê esse aspecto aqui da carne, tá? Que carne de boi, e a gente vê a presença desses cisticercos. É difícil de você não observar, né, não ver esse tipo de contaminação, tá? Mas tudo isso, quando cozinha, né, vai mudar de cor, vai mudar o aspecto e não é mais visto, certo? Ok, alguma dúvida sobre esses patógenos eucariotos? Algo que queiram compartilhar? Então vamos, tá? E finalizando, né, esse grupo de patógenos, a gente separou, né, quer dizer, eu separei, né, e um grupo de patógenos incomuns, né, e emergentes. Se a gente chama ele de patógeno e não colocou ele nem, né, em bactéria, nem no grupo dos vírus, né, nem no grupo dos eucariotos, quem deve ser, então, esses patógenos aí que não está encaixado, né, ou esse patógeno, mais especificamente, né, que deve estar encaixado aí, que não entra em nenhuma dessas classificações? Vocês já ouviram falar da doença da vaca louca? Já. Alguém já ouviu falar? Eu já ouvi falar. E sabe do que, a partir do que é causada essa doença da vaca louca? Na verdade, eu ouvi falar com brincadeira, achei que nem era verdade. É verdade, mas você não entendeu. Não é, a vaca não é um estado emocional, né? É um estado fisiológico mesmo, que o animal ele fica extremamente estressado e aí associa, né, a loucura, tá? Mas já ouviu falar, alguém já ouviu falar do que é causado, quem é que causa essa doença da vaca louca? Não.
Vocês já ouviram falar de prions? Então, a gente vai falar sobre esses prions, né, que causam, né, o que a gente chama, né, de ou doença da vaca louca ou um outro tipo de doença que causa lesão cerebral em pacientes e se dá a partir, né, as fontes de contaminação, vai ser a partir também de alimentos. Então, essa reemergência, né, doenças que a gente fala de reemergência, né, ou novas, tá? A gente já aprendeu que está extremamente associada, né, à infraestrutura, né, à pobreza e urbanização descontrolada. E quando a gente fala dessa urbanização descontrolada, a gente associa à precariedade do saneamento básico. E todos esses que a gente falou hoje, né, tá muito associado à questão do saneamento básico, a degradação ambiental, né, e a contaminação de diferentes fontes, né. Então, no momento que eu tenho poluição de mar, poluição de rio, são fontes, né, de contaminação, né, visto que quando a gente está falando, eu falei bastante disso quando eu falei de vírus e contaminação de moluscos, né, a gente tem esses moluscos que podem estar contaminados por aqueles vírus que a gente falou, porque eles vão estar filtrando tudo que tem no mar. E aí, no momento que ele está filtrando para se alimentar, ele pode estar contraindo, né, sendo infectados por esses vírus e a partir daí, né, a gente fazer ingestão da carne deles contaminadas. Ou também, né, novos micro-organismos, né, dispersão, né, dos veículos de transmissão, ou então os métodos de detecção ficaram melhores e aí a gente começa a identificar realmente as doenças. E aí a gente falando desses emergentes ou reemergentes, né, a gente fala, né, sobre os prions, né? E o prion, ele não é uma bactéria, ele não é um vírus, ele não é um fungo, ele não é um protozoário, ele não é um elemento, ele é uma proteína, tá? Ele é uma partícula proteica, né, infecciosa, né? Ele vai ser uma partícula proteica deficiente que a partir daí faz, né, modificação da conformação de outras proteínas que têm semelhança, tá? Então, em ovelhas, né, esses prions, ele vai causar uma doença chamada SCARP, tá? Onde vai fazer mutação das proteínas na região cerebral. Em vacas, ele também vai fazer, né, essa encefalopatia, né, onde vai fazer formação de vacúolos na região, né, do cérebro, modificação da estrutura, né, dessas proteínas que tem no cérebro também, por isso que a gente associa, né, chama de doença da vaca louca, tá? A doença da vaca louca, ela é causada, né, por prions, tá? Onde esses animais, né, vão ter essas proteínas mutadas na região cerebral, vai ter modificação de terminações, modificação de cognição, e o animal ele fica extremamente como é que eu posso dizer? O comportamento desse animal, né, ele fica modificado e aí associa esse estado comportamental, né, ao que a gente chama de doença da vaca louca, né? No indivíduo, né, no humano, ele também vai fazer, né, essas lesões, esses vacúolos na região cerebral, onde vai, a gente chama, né, a doença, né, de Creutzfeldt-Jakob, tá? E aí, mais ou menos, como é que acontece, tá? A gente faz ingestão lá do cérebro de ovelha ou do cérebro da vaca contaminado por essa proteína. Essa proteína, né, a proteína priônica, ela já vai ter a sua conformação modificada, ela já tem seu estado alterado. Ela vai, né, vai chegar lá até a região cerebral, onde ela vai ser, então, ligada às células. Com essa ligação às células, ela vai, então, fazer parte da estrutura. No momento que ela faz parte da estrutura,
né, vai fazer com que faça novas e novas e novas cópias dessa proteína mutada, fazendo, né, lesões, né, espongiformes, né? O cérebro do indivíduo ele vai ficar parecendo uma esponja, onde vai ter lesão rápida, né? O início do sintoma vai se dar mais ou menos com 328 dias, né? A partir do contato com essa proteína e a partir do contato 413 dias, ou seja, né, um pouco mais de um ano, né, que o indivíduo teve contato com essa proteína, ele vai chegar à morte. Não tem tratamento, né? Não tem como tratar esse indivíduo, é só Pronto. acompanhar e esperar. Oi. Fica doido Oi. igual a vaca? Não, né? Não chega a ficar doido igual a vaca, né? Mas ele vai ter lesão cerebral, né, disseminada. O cérebro vai ficar parecendo uma esponja. Pode ter, sim, modificação comportamental. A gente sabe que nosso sistema nervoso ele também vai controlar questão de comportamento, né? Mas ele não vai ter aquele aspecto, né, do animal, né, né, de modificação extrema de comportamento. Vai chegar a óbito mesmo. Não tem, né, como modificar. Porque você vai tratar como esse paciente? Você não tem antibiótico, né, porque não é bactéria. Você não vai usar um antirretroviral, não é um vírus. Você não vai usar um antifúngico, né, não é um fungo. Então, não tem realmente tratamento. E o grande problema é que os sintomas, eles aparecem mais de 300 dias, né, com contato. Então, é muito tempo após, né, o contato para poder você ver e aí, tchau. Então, a ideia é que não faça ingestão de cérebro, né, de animais, tá? Que tem esse grande risco, né? Principalmente se o animal ele tiver com essas partículas proteicas que são os primos, ok? Mas no Oi. comércio normal no mercado, a gente compra cérebro de vaca? Não, né? Isso aí é coisa mais de quem mata, né? Lá na roça. Não é muito comum, não, você ter a venda. Normalmente são pedidos especiais, mas são comidas que não são tão incomuns, não, de fazer ingestão. Você tem pratos com o cérebro, né? Tem toda uma coisa gourmet envolvida, mas tem pratos, sim, que são utilizados, cérebros de animais. Se eu não me engano, é animal novo, normalmente, né? Né? Normalmente, como é que eles chamam o boi mais novinho, né? Para poder fazer a ingestão. Mas tem pratos, sim. Não é comum, não é coisa do nosso dia a dia, né? A gente fazer a ingestão desse tipo de fonte. É exótico, mas não é uma coisa que não exista, não. Certo?